Pessoal, o que muita gente tem vergonha, tá? Principalmente quando trabalha na área de vendas, tá? É o momento inicial da apresentação. Você chega numa loja, por exemplo, que tem 10 vendedoras, você é homem, exemplo, tá? Você chega numa loja com 10 vendedoras, todo mundo para e fica te olhando. Qual é a tua reação? Tu vai te apavorar e entrar em pânico. Isso é o normal do ser humano. Só que a única coisa que você tem que se perguntar é por que todo mundo parou e ficou olhando para você. Sabe o que significa isso? Que as pessoas querem saber o que você tem para falar e o que você vai apresentar para elas. Essa é a incógnita que as pessoas que estão te olhando têm na cabeça. Então, não se frustre, não fique com medo. Entende? Assimile isso e saiba que quando você chegar no lugar e todo mundo parar e te olhar, as pessoas querem tentar te entender, querem saber a tua mensagem, querem saber o que você tem para mostrar para elas. Entende? Isso vai ser uma maneira de você pensar, e que é a verdade, que vai lhe ajudar a quebrar esse pânico inicial que gera no vendedor quando chega para apresentar o seu produto em alguma loja, alguma empresa, ou seja lá onde for que você for vender o seu produto, tá? Quebrar o gelo, pessoal. Quebrar o gelo é uma coisa muito simples, tá? Muitas vezes a pessoa acha que quando chega no lugar, nesse momento inicial, que todo mundo te olha, você entra em pânico, né? Mas a melhor maneira de quebrar o gelo, às vezes, é até uma piadinha. Desde que seja de bom gosto, é claro. Mas tipo, opa, né? Uau, nunca achei que eu fosse chamar tanta atenção. Daí todo mundo já... entendeu? O cara faz uma piadinha de si mesmo. Às vezes, fazer uma piada da nossa tragédia é uma maneira de se consolidar com as pessoas e fazer com que as pessoas vejam que você é um ser humano e que você tem medos como elas também, tá? Então a maneira de quebrar o gelo, pessoal, sempre vai ser e sempre será puxar conversa e se identificar. Identificação, né? Ô, tudo bem? Como é que tá? Calorão, né? Puxa, você tá quebrando o gelo. A pessoa vai ter que te responder, ela está na obrigação no meio de um monte de gente de te responder. E no momento que ela te responde, socialmente ela está socializando com você, significa que ela está abrindo o leque para você ter opções de respostas. Então, pessoal, a melhor maneira de quebrar o gelo sempre foi e sempre será conversar. Empatia é muito importante. Você ter empatia pelas outras pessoas, né? Você cria uma sinergia com essa pessoa, fazendo com que vocês se relacionem e tenham um diálogo. Uma coisa que sempre aconteceu comigo quando eu era pequeno, tá? E que para mim isso era um tabu, até um dia que eu aprendi com um velho sábio. Esse velho sábio era um velho que ele não tinha muito estudo, mas tinha vivência. Era meu avô, o Barão. Todos chamavam ele de Barão porque ele era igual o Barão da cédula de reais, de cruzeiros da época, se não me engano, tá? Era o Barão. Então, uma vez eu cheguei num lugar e todo mundo ficou me olhando. Eu tinha uns 6 anos de idade e eu entrei em pânico, queria fugir, queria sair dali. Criança, né? Bicho do mato. E meu avô disse pra mim assim: olha, guri, nessas palavras ele falou pra mim: olha, guri, as pessoas só estão te olhando porque tu tá olhando para elas. A melhor maneira de fazer com que elas parem de te olhar, ou que elas vão te olhar, mas vão conversar contigo, isso vai quebrar o gelo, é tu começar a falar. Fale com elas que você vai perder a vergonha. Desde então, pessoal, aquilo entrou na minha mente de uma maneira que eu nunca mais calei a minha boca. Onde eu chego, eu já começo a conversar, e pá, quando eu tô amigo das pessoas, tô indicando meu canal, tô dando o meu telefone para contato, dizendo que eu tenho um serviço, que eu posso fazer um serviço para elas, tô vendendo o meu produto, né? Então isso não deixa de ser uma maneira de vender o seu peixe. Mas a melhor maneira de quebrar o gelo é realmente conversando com as pessoas. Isso mudou minha vida, esse aprendizado, esse conceito que meu avô implantou na minha mente enquanto eu ainda era criança. Tinha 6 para 7 anos e eu nunca mais me esqueci. Ele disse: as pessoas só vão te olhar
enquanto você não fala nada. Quando você começar a falar, elas vão te olhar e conversar contigo, então tu não vai mais ter vergonha. Fale com as pessoas. Desde então, nunca mais calei minha boca e tomei esse conhecimento para o resto da minha vida, tá? Então é importante, pessoal, a gente saber quebrar o gelo. E a melhor maneira de quebrar o gelo, principalmente na área de vendas, é conversando, é se entrosando com as pessoas. Pessoal, vamos abordar agora a técnica que eu criei para melhorar o meu inconsciente, trabalhar o meu inconsciente na área de vendas, que eu chamo isso de ponto flutuante. Por que flutuante? Porque ele está lá no meu inconsciente, flutuando e intocável. Se você predeterminar um ponto flutuante no seu inconsciente, onde você acorda de manhã e aquilo já vem à sua mente, você conseguiu com sucesso implantar metas no seu inconsciente, tá? Para ele não te boicotar e ele não te subornar, entende? Ele te suborna com aquelas janelas killer que você vem na sua mente e transforma o seu intelecto de uma maneira que você fica destruído, tá? E também ele te boicota porque ele te faz ter medo de vender, de sair pra rua, de receber a palavra não. Ele te destrói. Por que a maioria das pessoas desistem de ser vendedoras? Porque elas acabam tendo esse ponto flutuante no inconsciente totalmente destruído pela incapacidade de lidar com o fator externo, pela incapacidade de lidar com a palavra não, pela incapacidade de receber críticas de estranhos ao qual ela está se expondo. Porque quando você sai para ser um vendedor, você está entrando no jogo de xadrez de uma pessoa. Jogo de xadrez que eu digo é o quê? É a casa da pessoa, é o comércio da pessoa, onde lá ele tem as regras dele, ele é senhor do destino dele, e você tem que jogar conforme as regras daquela pessoa, e você muitas vezes se submete a ouvir coisas desagradáveis e indesejáveis. Então as pessoas acabam desistindo de serem vendedoras porque acabam tendo esse ponto flutuante, essa parte do inconsciente que acaba crescendo de uma maneira a tão ponto que a pessoa acaba tendo pavor, pânico e medo de ser vendedora. Isso é muito comum. Tem gente que... eu já vi gente chorar em alguns casos, quando criticada por um cliente, quando recebendo uma crítica, quando de repente discriminada pelo cliente, né? Já aconteceu muitas vezes comigo. Já cheguei em alguns lugares que os caras olhavam na minha cara e diziam assim: lá vem um golpista de Porto Alegre. Então realmente, pessoal, não é fácil, tá? A gente tem que aprender a trabalhar o nosso inconsciente, tá? Para pensar coisas boas e nós nos acordarmos de manhã com aquelas coisas boas refeitas, revigoradas, para nós podermos sair para a rua para ouvir a palavra não. Mas a melhor coisa do mundo é você saber que você está saindo para a rua com o não certo e que o sim, né, é o elísio da sua carreira de sucesso de vendedor. O sim é o diferencial que você fez para mudar a sua vida e mudar a vida das pessoas que você está implementando o conceito da sua venda. Isso é muito importante, tá, pessoal? Então, às vezes, pessoal, você precisa se identificar com o cliente, às vezes você precisa saber ouvir o cliente. Tem pessoas que não gostam que você fale demais, tem pessoas que gostam, tem pessoas que gostam que vocês as ouçam. Vocês têm que saber esse momento, entendeu? Tem pessoas que gostam de serem ouvidas. Então, quando a pessoa começar a falar, você preste atenção. Tenha respeito pelo seu cliente e logo ele terá respeito por você. Isso é muito importante, pessoal, na área de vendas, tá? Porque tem muito vendedor que chega na rua atropelando tudo e blá, 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 e só quer vender, entende? Como eu já falei em outro capítulo, isso não é vendedor, cara, isso é mendigo. O bom vendedor é aquele que cria laços com o cliente e que sabe o momento certo do entrosamento. Tá, pessoal?
Pessoal, agora eu vou falar para vocês uma coisa que é bem pessoal minha, tá? Mas que quando eu comecei esse DVD da área de vendas, eu me prestei a falar a verdade. Eu sempre digo a verdade no meu canal. Então hoje vocês vão saber uma das verdades sobre o Dr. Reclama quando ele foi vender brindes, tá? Pessoal, assim ó, eu tive loja de informática durante 20 anos. Me separei, tá? E não foi uma separação legal, eu perdi praticamente a minha loja, minha casa, meus filhos ficaram contra mim, então foi um momento muito difícil da minha vida. E eu tive a oportunidade de receber um convite de um cliente meu, da minha loja. Esteve lá, a minha ex-mulher falou para ele, olha, não tá mais aqui, tal, tá trabalhando numa empresa de segurança aí, tal. Não tinha o que fazer, acabei arrumando um outro emprego em outra área, porque o cara que tá acostumado a trabalhar não fica parado nunca, né? Então esse cara me ligou e disse, cara, não acredito, né? Meu apelido era Gordo, né? Gordo, não acredito, cara, você é um cara ligeiro demais, você é muito rápido, você tá fazendo o quê? E, não, eu tô aqui trabalhando numa empresa de segurança que é pitando de noite, a noite inteira pra lá e pra cá o dia todo. E inclusive nessa empresa de segurança eu acabei crescendo lá e virei gerente, quase como manda-chuva da empresa, porque os caras viram que eu realmente era um cara inteligente, era um cara disposto a ter ideias. Eu tive várias ideias que melhoraram e implementaram essa empresa, mas não veio o caso. Então ele disse pra mim, cara, você é muito ligeiro, cara. Você não pode ficar parado aí, sentado aí apitando. Vem trabalhar comigo. Eu disse, como assim? Não entendi. Vamos fazer o quê? Não, cara, você sabe que eu tenho uma empresa de brindes, né? E você é um vendedor, cara. Pô, eu cansei de chegar aí, você me vender notebook, você me vender programas, né? No balcão da sua loja aí. Você é muito rápido, cara. Você tem o dom da palavra e não tem explicação. Um cara que não pode ficar parado, você tem que vender. E eu disse, tá, mas como é que faz isso? Não, nós vamos... Você vem comigo, nós vamos pro interior do estado, aí ficamos uma semana toda fora aí vendendo. E eu digo, caraca. Galera, assim ó, eu vou dizer pra vocês assim, na real, tá? Não é fácil. O cara que teve loja, que era dono do seu próprio nariz, dono do seu próprio comércio, trabalhando entre parâmetros, né? Fazendo o que acha, o que pensa, né? E de repente receber esse baque de ter que sair para viajar e fazer acontecer não é fácil. Então eu pensei, digo, cara, o que eu tenho a perder? O cara chegou para mim e disse, olha, cara, o meu pior vendedor tira 4 mil reais por mês. Eu, pô, tava tirando 1.200, 1.500 no máximo. Digo, meu, teu pior vendedor tira 4 mil reais, eu tenho certeza que eu posso ser no mínimo o pior vendedor, humildemente falando. Então vamos lá, vamos embora, vamos sair para vender brindes. Isso aí era dezembro, ele disse, olha, eu tô de férias agora, a gente começa dia 2 de janeiro. Caía numa segunda-feira. Dia 2 de janeiro, 4 horas, 4h30 da manhã, eu tô passando na tua casa, porque daí a gente viaja na madruga e chega 7 horas da manhã, 7h30 nas cidades que nós vamos trabalhar. Vamos embora. Então passaram-se alguns dias, eu fui me preparando psicologicamente. Chegou segunda-feira, ninguém tremendo na base, né? Tudo que é novo, não adianta, por mais que você tenha DNA de vendedor, eu passei minha vida toda vendendo meus produtos e tal, sempre soube o que é vender, sempre soube o que é receber a palavra não, mas quando é algo novo, assim, que você vai para outro estado, às vezes outra cidade, cara, isso realmente mexe com o teu interior. Então, eu me prestei pela ideia do excelente salário na época, tá? Então eu me prestei a fazer isso e fui, cara. Quando eu entrei no carro, tá? A primeira palavra que esse cliente meu da loja disse, tinha um outro senhor de idade conosco no carro, ele disse, aí Paulo, você é um novo vendedor. Aí o Paulo, que era um senhor de idade, um rapaz que eu admiro ele até hoje, tenho ele no Face, sou amigo dele, falo com ele de vez em quando, peguei uma grande estima por ele, a esposa dele faz
faz faxina aqui em casa, inclusive. Eu disse a ele, tudo bem, cara, como é que tá? Ele olhou pra mim no fundo da bolita dos meus olhos e disse, escuta, guri, tu quer vender brindes? Eu, sim, eu pretendo vender brindes. Olha, cara, vou te ser bem sincero. Pessoal, tirem as crianças da sala aí se estiverem ouvindo isso, tá? Porque eu sou verdadeiro e falo o que tem que ser. Ele falou bem nessas palavras. Eu vou te ser bem sincero, cara. Tu quer vender brindes? Tu sabe que vendedor de brindes tem que ter pelo no cu. Eu, caraca. Aí eu pensei, olhei bem no fundo da bolita dos olhos dele e disse, então pra mim não vai dar. Ele me olhou, sério? Sério. Por quê? Porque eu não tenho pelos no cu. Eu tenho tranças Rastafari. E o cara me olhou e não sabia se ria ou se chorava. Então aquela resposta, o cara até hoje ele me veio e fala isso, né? Então marcou realmente o começo da relação ao qual nós ficamos amigos. Ele era meu colega e tal. Então chegando no lugar, casualmente começamos no litoral do Rio Grande do Sul, tá? Em Tramandaí, naquele dia. Quando descemos para vender, ele disse, ó, vem comigo e presta atenção. Pá, eu vi o cara trabalhando e tal. E o cara tava lá, o cliente não sabia se fechava ou se não fechava a venda. Então eu digo, eu vou dar uma força. Eu digo, ô meu irmão, pô cara, tu podia dar uma força para nós, né? Afinal, me separei agora, perdi tudo. O cara já me olhou. Então aí você começa a ligar as coisas, os pontos, né? Como diz Steve Jobs, para entender o real entendimento da situação, que às vezes o ser humano precisa de identificação. Foi o que aconteceu. Quando eu falei que eu tinha me separado, perdido tudo, que a minha ex tinha me levado tudo, ainda botado os filhos contra mim, esse cara se identificou porque isso tinha acontecido com ele. E o cara disse, ó, cara, até eu vou comprar de vocês, mas não por tua causa não. Vou comprar por causa daquele cara ali, porque eu já passei pelo que ele está passando e vou dar uma força. Então, pessoal, isso aí começou a provocar em mim uma sensação de que o ser humano realmente precisa de empatia, às vezes, para lidar com os momentos difíceis. Então, a partir daí, eu comecei a pensar que de um limão eu poderia fazer uma limonada, porque eu tinha uma história triste muito boa, ao qual eu podia colocar para as pessoas, mostrando um pouco da minha vida e fazendo com que elas se confraternizassem com o meu problema. Então, continuando, tá? Quando eu entrei nessa área aí de brindes, o dono da empresa disse, olha cara, tu vai vender brindes em autopeças, oficina mecânica, chapeação e ferragem. Não tenta o resto, porque o resto não dá. Eu digo, como é que é? O resto não compra, é só perda de tempo. Vai direto nesses aí que tu vai conseguir. Eu sou um cara que não consigo lidar com a palavra não. Se você disser para mim que eu não vou conseguir, eu vou enlouquecer e vou tentar conseguir daí. Eu sou um cara meio atravessado. Como eu sempre digo no canal, eu sou um cidadão que sou divergente, tá? E o cara me falou isso, eu digo, não pode ser. O vendedor, a minha mãe sempre me ensinou isso, o vendedor é aquele que vê a oportunidade quando não existe. Eu digo, cara, é aí que eu vou me dar. O que eu fiz, cara? Nessa empresa de brindes aí, a gente vendia canetas, né? Com o logo da empresa, personalizado. Aquelas cordinhas para moto, com o logo da empresa. Sacolinhas para botar no carro, lixinhos, com o logo da empresa. Chaveirinhos, que a gente colocava o logo da empresa. E a área de canetas era uma vasta área, era um espaço grande assim, que tinha várias opções. Nós tínhamos mais ou menos, acho que mais de 100 tipos de caneta. Tinha aquelas canetas tipo executivo, muito lindas. Eu digo, cara, isso aqui é uma mina de ouro. O que eu fiz, cara? Primeira coisa que eu fiz. Como eu sei que brasileiro gosta muito de futebol, é aí que eu falo para vocês que a gente nessa área de vendas tem que ser criativo. Eu pensei, bom, essa semana nós vamos, exemplo, para Caxias. Cara, quantos times tem em Caxias? Ah, tem 2, tem esse, tem aquele. Pedi pro cara que fazia brindes, me vende 100 chaveiros, 50 com o logo desse time, 50 com o logo do outro time.
Cara, quando eu cheguei na cidade, eu pedi que ele fizesse a propaganda num chaveirinho que era multiutilidade. Ele abria cerveja normal, abria latinha e long neck. Então ele era multiuso o chaveiro, além de ter um grampo que prendia na cinta. Cara, eu cheguei com esse chaveiro, então eu ia nos lugares vender brindes, mesmo que a pessoa não viesse a fazer, eu disse, ó, chaveirinho, tu é Caxias ou tu é Juventude, exemplo, né? Ah, eu sou Caxias. Ah, aqui, ó, tem aqui, olha aqui, ó, 5 pila. Cara, com esses 5 reais de cada chaveiro, que eu pagava 90 centavos na época, eu ganhei para pagar a minha estadia no hotel e os almoços e janta que eu jantava. Então, o meu dinheiro das vendas estava entrando livre para mim. Eu estava vendendo aí mais de 100 chaveiros por semana, tá? Só com os logos dos times das cidades que eu já sabia que eu ia aí, ó, semana que vem nós vamos para tal lugar. Tá, qual é os times que tem lá? Ah, tem tal time, então vamos fazer 50 de cada um. E os meus colegas aí começaram a me copiar, porque viram que eu estava fazendo uma grana alta vendendo chaveiro. Você imagina aí, você vender aí 100 chaveiros, você tira quanto? Né? 400 reais, só vendendo chaveirinho. E isso aí eu vendia assim, ó, ligeirinho. Em 3, 4 dias vendia tudo isso de chaveiro, só caminhando pelas ruas, oferecendo nas empresas. Então, pessoal, isso foi uma maneira que eu tive de driblar a situação, né, de começar de novo. E o que eu fiz? Eu pensei, cara, se ele falou pra mim, e só em ferragem, autopeça, etc e tal, eu vou fazer diferente, cara. O que eu fiz? Eu comecei a entrar naqueles prédios comerciais que tem nas cidades, que tem odontologia, prótese, né, prótese odontológica. Então tem dentista, tem advogado, tem arquiteto, tem pessoal que trabalha na área de programação, também me compravam canetas e mandavam fazer o logo para dar para os clientes. Cara, resumindo, eu abri e expandi o leque da empresa a tal ponto que os caras começaram a achar que eu era o dono da empresa. Eu chegava já nas empresas, já estava amigo dos caras, já chegava dando risada e contando que tinha vendido 1000 aqui, 1000 ali. Tinha dias que eu fechava a venda do mês inteiro numa empresa só, entendeu? Outra coisa que eu achei bem interessante, na época eles tinham uma tal caneta ecológica, que era uma caneta que ela é tipo de papelão, e diz que o plástico é biodegradável. O que eu fazia? Chegava na cidade, a primeira coisa que eu fazia era descobrir onde era a sociedade do meio ambiente, né? Sociedade de apoio à ecologia, seja lá o que for, e entrava lá e dizia para os caras, meu, como é que vocês aqui estão protegendo o meio ambiente? Como é que vocês estão aqui usando canetas normais? Vocês têm que usar essa caneta aqui, ó, e botar o logo de vocês aqui, ó. Aí os caras olhavam e, bah, que ótima ideia. Então eu acabei vendendo essas canetas ecológicas para prefeituras, para a sociedade de proteção ao meio ambiente. Cara, eu lavei a égua vendendo brindes, tá? E rapidamente me transformei no melhor vendedor de brindes da empresa. Os clientes achavam que eu era o dono da empresa, tá? E chegava nas empresas, quando fui para Santa Catarina, o interessante da coisa que você descobre é que você está em Porto Alegre, você sai de Porto Alegre, chega em Caxias, o pessoal de Caxias não gosta de Porto Alegrense. Então a primeira coisa que, quando você chega, eles já olham e dizem, esse cara não, é de Porto Alegre. Aí eles olham para tua cara e dizem assim, ah, lá vem um golpista de Porto Alegre. Cara, como é que você vai começar uma relação de vendas com o cliente se o cara nem te conhece e já está te chamando de golpista? Tá? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas são muito preconceituosas. Como é que você vai vender para alguém que o cara está te chamando de golpista? O cara só faltou te dizer para ti que tu é ladrão e vigarista. Não tem como. E para quebrar esse gelo, o que eu fiz? Eu chegava nas empresas e dizia, ô meu irmão, será que dá para você me dar uma força aí? Eu sempre fui um cara humilde, né? Não, como assim, Porto Alegrense? Não, eu gostaria que vocês me dessem uma mão aí, me separei agora, levei um chifre da minha mulher, e a minha mulher fugiu com um pipoqueiro, os caras, o quê? Hã? Como? Não, é verdade. Ó, pera aí, chamava o gerente, quando viu, ô cara, tu pode ir numa sala aí, mostrar o teu produto pra nós? Claro. Cara, eu dava palestra, os negros se mijavam de rir. Eu inventei uma história, entendeu?
que os caras, daí eu ficava por baixo, os caras rindo de mim, mas no final das contas, dessa palestra engraçada, eu vendia, se eu não vendia brindes para a empresa, eu acabava vendendo chaveiros. Então, cara, os caras ficavam com pena de mim, às vezes alguns compravam 2, 3 chaveiros, porque tinham pena de mim, pensando, pô, coitado desse porto-alegrense, porque tudo que um cara que é do interior quer da vida é dar risada num cara de uma cidade grande e contar para os amigos que o cara foi corno, que o cara é isso, que o cara é aquilo, e que eles são os bons e os porto-alegrenses, no caso em questão, não prestavam. Então eu apliquei esse golpe em Caxias e vendi muito bem lá, um golpe, né? Olha só, golpe. Eu apliquei essa história e não deixa de ser verdade, porque eu me separei e a minha esposa me traiu, a primeira esposa, então não é o caso, mas eu usei esse limão para fazer uma limonada e acabei ganhando muita grana com isso. E depois, quando fui para Santa Catarina, só o que eu tive que fazer era implementar a história e contar para os catarinas lá que não gostavam de gaúchos a mesma história. Os caras chegavam a chamar, me botar numa sala, entendeu? E não foi uma vez na mesma empresa, às vezes era 2, 3 vezes na mesma empresa. Quando eu retornava lá, os caras, ô gaúcho, pode contar para um pessoal novo que chegou aí aquela história? Vambora. Ela ia eu contar a história da minha mulher que fugiu com um pipoqueiro. E os caras se mijavam de rir. E no final das contas eu digo, olha, se vocês quiserem me ajudar humildemente, comprar um chaveirinho de mim, além de eu vender brinde para as empresas, para o dono da empresa, ainda vendia chaveiro tipo bicho para os caras que ficavam com pena do porto-alegrense, do gaúcho, corno. Tá, pessoal? Então eu não minto e falo sempre a verdade. Isso aconteceu e de um limão eu fiz uma limonada. Espero que tenha sido produtivo para vocês.